Mais uma aula com a Prof. Mônica, revisão do segundo bimestre do 7º aninho. Tô colocando aqui a musiquinha indiana para descontrair. Descontraindo. Seguindo aqui então, turma, foco no objetivo, aula 1, tema: redes sociais devem ser proibidas? Qual que é o foco dessa aula? A aula, ela tá falando sobre a estrutura da notícia, que tem que ter manchete, um segundo título de apoio, subtítulo, e tem que ter o lead, quem, onde, quando, porquê, o corpo do texto e conclusão. Notícia é atual, então ela usa os verbos no presente, geralmente o que acabou de acontecer, tá ok? Perguntinha aí pra vocês, o que é o lead? Aula 2, adote um pet. Essa aula vai focar no estudo de um gráfico. Na aula 2, ela quer saber se você sabe ler um gráfico. E aí ela trouxe aí, na residência das casas, quantos cachorros tem de raça, quantos gatos de raça tem nos lares brasileiros, e trouxe na barra, nos gráficos de pizza, a porcentagem. Eles sabem quais são a raça dos seus animais, a maioria não sabe, poucas pessoas sabem, então foi feita a leitura desse gráfico. O gráfico pode ser em horizontal, colunas, barras, em formato de pizzas, e saber ler o gráfico e saber tirar a informação do gráfico, tá ok? Na aulinha 3, mesmo fato, jornais diferentes. Na aulinha 3, ele traz a personagem Mafalda. Para quem conhece, ela é uma personagem crítica, reflexiva. Ela é contestadora, irreverente. E dentro dessa aula ele traz dois textos, um texto com uma linguagem mais infantil, objetiva e clara para as crianças entenderem a personagem, e no segundo texto ele traz as informações mais rebuscadas, e ele infere, né, que o leitor já conheça a personagem. Então é uma linguagem um pouco mais implícita nas informações. Na aulinha 3, tá ok? Então, e aí a perguntinha é você perceber essa diferença do mesmo tema, mas escrito de forma diferente. Na aula, olha que interessante, na aula 5, 6 e 7, nós vamos abordar o mesmo tema, que é uma entrevista, tá ok? E aí ele vai pegar aqui na produção de uma entrevista, parte 1, parte 2, parte 3, e vai comparar a entrevista da reportagem. Qual a diferença da entrevista com a reportagem? Bom, a entrevista ela é profunda, ela pode ser um tema lá do passado, presente, ou um tema futurístico. Ela aprofunda mais sobre o tema, precisa, né, ter o título, ter a conclusão, ter o desenvolvimento da pesquisa, trazer dados, informações, cabe gráficos e infográficos dentro da entrevista, da reportagem. Dentro da reportagem é mais profundo. E dentro dessa reportagem, que ela é atemporal, ela pode ser tanto do passado, presente e futuro, você pode colocar gráficos, infográficos, imagens e buscar informação lá mais profundamente. Na entrevista, não, a entrevista eu vou entrevistar, vou escolher, né, no caso da nossa sala de aula, o coleguinha, vou pensar em um tema, no roteiro desse tema. Esse roteiro precisa ter a introdução, desenvolvimento e conclusão, e eu vou perguntar para o meu coleguinha um bate-bola de perguntas e respostas, né? E eu vou usar a citação direta. Que isso? Vou colocar exatamente a resposta, né? Entre parênteses, ou eu vou usar o travessão para colocar a resposta do meu coleguinha sobre o tema que eu escolhi, por exemplo, esporte. Pergunta sobre esporte ou projeto de vida. Eu vou usar uma citação indireta, uma paráfrase. Vou parafrasear e vou falar com as minhas palavras a resposta
que o meu coleguinha deu na citação indireta, na entrevista, tá ok? Então, esses slides aqui seguem somente na montagem da entrevista, porque você tem que ter um roteiro, montar suas perguntas, se organizar e realizar a entrevista que foi feita em sala de aula, tá ok? Seguindo aqui, no aula 8, documentário. Nesse documentário, ele trouxe comer insetos. E aí tem um termo que eu achei interessante, entomofagia. Entomo, inseto, fagia, comer. Tem gente que gosta de comer inseto. Um espetinho de escorpião logo pela manhã, um espetinho de gafanhoto pro cafezinho da manhã. Temos também, ele aproveitou, colocou uma notícia, garoto engasga com um omelete de escorpião, né, na manchete para chamar a atenção, sensacionalista, pra gente olhar e ver essa notícia, tá ok? No documentário tem aí um viajante, né, que relatou sua viagem sobre a experiência que ele teve comendo insetos, tá ok? Na aulinha 9 vai abordar a questão da notícia e tomar cuidado com a fake news, porque fake news é crime. Como identificar? Temos alguns links que identificam se é fake news ou não. Não divulgar, não compartilhar e verificar a fonte da informação, tá ok? Já começa com erros ortográficos, com escrita errada e informações duvidosas. Então, nada de compartilhar e replicar fake news, que a aulinha 9 vai focar nisso. Na aulinha 10, eles vão abordar aí a ferramenta da notícia, do vídeo, coesão e coerência. Porque na proposta da aula, eles pediram pra gente criar um blog na sala de aula e compartilhar na rede da escola uma notícia abordando a questão da seriedade da fake news, porque tem fake news que pessoas já perderam a vida por uma notícia falsa, né? Nós já sabemos disso, vemos na TV. Então tem uma força-tarefa aí para evitar essa fake news. Criando um blog ou postando no cartaz e espalhando aí dentro da nossa rede escolar a questão da fake news. E aí, dentro ainda dessa questão da notícia, a coesão e a coerência, eu trago para vocês a lembrança. Lembra do cobertor de retalhos que eu fiz na lousa, né? Que eu sempre gosto desse exemplo, que uma professora minha da faculdade me ensinou, de patchwork. Vários retalhos com vários desenhos, ao final o cobertor fica lindo. Mesmo com vários tecidos diferentes, costurados, recortados, fica aquele cobertor lindo, coerente, com a cor que chama atenção, muito bonito e exclusivo também. Ele é caro, inclusive, que é um dos meus sonhos aí que eu quero concretizar, comprar esse cobertor de patchwork. Mas o que tem a ver, professora, com a coesão e coerência? Então, cada retalho, turma, eu coloco para vocês como exemplo, que é a conjunção, né? Ou advérbios, conjunção ou locuções adverbiais que ligam as frases, que é a costura de cada retalho de patchwork que vai construindo essa colcha, né? No meu pensamento, ela é linda, essa colcha. Então, cada costura de cada retalho são as conjunções que dão sentido à frase. E o cobertor completo, bonito, que ficou a costura, ficou coerente, é só o jogo de ideia. O jogo de ideia que foi coerente. Apesar de ter cada conjunção diferente na construção, quando a colcha fica completa, houve coerência, começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. E ficou aquela colcha muito bonita, por sinal. Então esse é o exemplo que eu uso para coesão e coerência, para vocês lembrarem na hora da prova, como exemplo. Seguindo aqui no restante mais um pouco, vamos lá. Focando aqui.
Aula 12, discurso direto e indireto. Turma, discurso direto. Coloca o travessão, o personagem fala: eu comi bolo com cobertura de chocolate. Então, é o personagem que fala, discurso direto. Discurso indireto é quando o narrador conta a história que está acontecendo. Ele, o Joãozinho, comeu um bolo de chocolate com um cafezinho, com um suco. Então, já não é o discurso indireto, quando o narrador fala pelo personagem. Atenção nessa questão, tá ok? Voltando aqui na aula 3, 14, 15, vai voltar na Mafalda, né? Que a Mafalda aborda com muitas tirinhas, fala assim, ó, fala um palavrão com a letra P. Aí ela fala política, né? Outro palavrão que ela fala, né? Sopa. Por quê? Porque quem conhece a personagem sabe que ela não gosta de sopa. Pra ela, sopa é como se teve aí o sinônimo equivalente a um palavrão. Sopa de novo, mãe, dentro da tirinha. Tá ok? E qual que é a questão dessas aulinhas aqui, 3, 14 e 15? Para ficar evidente, os marcadores temporais. O que é isso? Quando nós lemos a tirinha ou lemos uma história, tem um marcador temporal, que eles são, por exemplo, inicialmente, quando, logo, atualmente. São palavrinhas que marcam a passagem do tempo, marca que houve a passagem do tempo. Tem uma tirinha onde o personagem fala: nossa, eu vou embrulhar esse copo quebrado com bastante papel, vou escrever copo quebrado para colocar no lixo, pai. E aí o pai responde: qual copo você quebrou desta vez? Desta vez traz a ideia de marcador temporal, que não é a primeira vez que ele quebra o copo, né? Então ele quebrou novamente, uma passagem temporal. Desta vez, quer dizer, você repetiu essa ação, marcador temporal, tá ok? Durante, né, atualmente, outras palavrinhas aí para vocês identificarem no texto o marcador temporal. Seguindo, nós temos aí 3 slides falando de games. 3 slides, né? E opinião de uma especialista, uma psicóloga e um repórter, né? Entrevistador, e uma psicóloga falando do uso do videogame. Os 3 slides vão abordar o mesmo tema. Que é o seguinte: na pandemia, houve aí aumento da venda de videogames, né? Segundo os textos informativos dentro do slide, fala que houve milhões de vendas de videogame porque as pessoas precisavam ficar dentro de casa e não poderiam, e para isso eles começaram a aumentar a venda de videogame. Isso é positivo ou negativo? É a opinião de vocês sobre esse fato, tá? A especialista dá a sua opinião durante a entrevista e tem análise dessa entrevista dentro do slide. Entretanto, tem uma questão. O que ela aborda é o excesso, né? Dentro de um uso ponderado, atenção, sinônimos e antônimos aí dessas novas palavrinhas, né? Do nosso vocabulário, o videogame ele é positivo, porque nós temos o videogame que usa consoles, né? Que é onde você movimenta a mão, onde você precisa pular, onde você precisa fazer ações, movimentar. E feito uma pesquisa com dados, estatísticas e porcentagem, pessoas com deficiência que usam os videogames com console, com os consoles, teve um melhor desenvolvimento nas suas questões cognitivas. Então ele é positivo dentro do uso ponderado, tá? Segundo a opinião da especialista do slide que deu a sua entrevista. Então ficou assim essa questão polêmica: videogame é bom ou não é bom? Em excesso, desmedido, não é legal, tá? Mas de uso ponderado pode até ajudar na questão da saúde de muitas pessoas que usam aí os consoles para melhorar a sua parte cognitiva. É esse o tema aqui desses slides. No slide 19, ele tem um tema
que fala, é um tema, uma metáfora. Deixa eu procurar aqui, é uma metáfora, mas que quer dizer outra coisa. Ah, ponta do iceberg. E fazer essa análise da metáfora. Ponta do iceberg, é só a ponta do iceberg? Iceberg? Peraí, o que é isso? Do que ela tá falando? A questão aqui, turma, o tema central é sobre jogar lixo no oceano. Muitos plásticos no oceano está prejudicando a vida marinha. Então, é só a ponta do iceberg, porque se for aprofundar a pesquisa e trazer maiores detalhes, tem muito lixo no oceano e isso vai prejudicar os nossos animais marinhos. E ela aborda essa questão faz até um mapa mental, onde vai o esgoto da cidade, qual que é o caminho que ele percorre, e está indo muito lixo para os oceanos, e isso em um curto passagem de tempo não vai ser legal para nova geração. Então nós precisamos se preocupar com o meio ambiente e não jogar lixo aonde não é devido, tá ok? Essa é a questão da ponta do iceberg. E porque qual que é a relação, né? Porque o que é um iceberg? Quem sabe o que é? Quem não sabe? O iceberg, ele é um grande bloco de gelo que fica andando no oceano, mas ele é muito... Só que a pontinha só mostra um pedaço dele. Parece que ele é pequeno, mas quando você olha, ele é enorme para baixo do oceano, no fundo do oceano, ele é muito grande. E em cima ele parece apenas um pedaço, um bloco de gelo, um iceberg. E ela fez essa metáfora com relação ao lixo, que o que nós estamos sabendo é só a ponta do iceberg, que por detrás desse pedacinho dessa informação, tem muita informação em relação ao descarte de lixo e é uma grande preocupação o que fazer com esse lixo de mais de 8 bilhões, né, de pessoas no mundo produzindo lixo. Como usar isso, como reciclar, né, como ter responsabilidade com isso. Seguindo a aula campanha. Essa aula campanha vai abordar 3 slides. Seguindo aqui, vamos lá, o slide 20, 21 e 22. Tá ok? Deixa eu confirmar aqui a informação. Isso mesmo. São 3 slides. Tá ok. Tema principal, campanha. Doe um agasalho. E os argumentos não verbais dentro desse cartaz, né? E os argumentos verbais. Quais os tamanhos da letra, quais os desenhos escolhidos, selecionados para persuadir numa campanha comunitária, para convencer. Então, tem o desenho de uma blusa de frio em formato de coração, que tá lá guardada no guarda-roupa, a pessoa não usa mais, ela pode doar na campanha do agasalho. Então, o autor desse cartaz, ele foi bem inteligente e persuasivo para convencer o leitor a doar o seu agasalho, afinal. Ele tá lá guardado, use o amor, o carinho, né, a solidariedade, doe seu agasalho. E a outra campanha também que é feita aqui, cuide da vida marinha, né, não jogue lixo nos mares, nos oceanos, tá? Aí eu quero a perguntinha. Qual a diferença da campanha publicitária e da campanha comunitária? Porque ele deixa um slide ali no último slide, deixou aquela indagação. O que é uma indagação? Como é a chuva? Por que chove? Porque uma indagação, uma dúvida, uma pergunta. De onde vem a chuva, por exemplo, né? E aí, além de usar aí da campanha recursos multissemióticos, esses recursos vão usar imagens, gráficos, infográficos, hiperlinks que vão te levar para outros sites que vão trazer mais informações sobre o tema, tá ok?
E aí é usado nesse cartaz aí os recursos multissemióticos. Informações importantes, como usar os recursos nos dias do cotidiano, deixa eu ver aqui, revisar, olhar a campanha comunitária, né, ver se ela está bem posta, o tema está bem colocado, o objetivo, a finalidade da campanha está bem clara para o leitor, tá ok? E analisar aí a questão dos recursos multissemióticos, imagens, fotos, gráficos, contribui para a adesão do leitor na relação da campanha. E geralmente é muito bem feito, né? As campanhas realmente elas conseguem tocar a gente nessa questão da sensibilidade, né? De não jogue o lixo em qualquer lugar, e a questão também de doe o agasalho, porque nós temos muitas pessoas que às vezes não têm a oportunidade de ter uma roupa aí de frio, né? Tá ok? Vamos seguindo aqui nossa aulinha. Outra questão, aula 23, você come bem? E a aula 24, 23 e 24, o mesmo tema, tá ok? Abordando aqui, aula 23 e 24. Você come bem? Aí ela vai entrar numa questão da estrutura de um artigo científico, tá? E o que tem a ver isso? Na pandemia, houve muito pedido de iFood, muita comida processada, muito presunto, salame, muito lanche, batata frita, fritura, devido à questão, né, da questão que nós vivemos, no momento que nós passamos, né? Então houve muito consumo de comida processada, e isso faz mal à saúde. E o artigo científico que vem logo em seguida vem mostrando a porcentagem de consumo de comida processada em relação às hortaliças, às frutas, os cereais. Ele fez uma análise de dados em porcentagem, fez uma amostragem gráfica e trouxe a pesquisa do artigo científico falando sobre comer bem, tá? E o que aconteceu durante o Covid-19, que houve uma alteração, uma mudança no consumo dos alimentos. É esse aí o foco da aulinha. A estrutura do artigo científico, ele precisa ter, né, o título, o método utilizado, a problemática, qual é o problema que você trouxe, né, para ser pesquisado, as hipóteses, né, da solução, a conclusão, e também pesquisadores renomados que já fizeram a entrevista e trouxeram alguma informação que você possa incluir dentro do seu artigo científico, e você coloca a sua bibliografia de pesquisa, tá ok? Para fazer esse artigo científico aí, deixar ele como um relato de um documento de pesquisa, de fundo de pesquisa funcional. Seguindo a próxima aula, o esquema, resumo e mapa conceitual. Como fazer um esquema um mapa mental, turma, um mapa mental e um mapa conceitual, e resumir uma informação, um tema. Então, eu consigo fazer um mapa mental? Vocês viram que o trabalho que eu pedi, de uma forma geral, aborda a questão do pedido que foi feito das aulas do segundo bimestre, que é uma apresentação oral. Você vai apresentar um mapa mental sobre o tema e vai trazer uma abordagem do entendimento em forma vai esquematizar a sua apresentação, né? E vai usar a oralidade para isso, postura, tom de voz, falar em público, né? E aos poucos ir trabalhando essa oratória, tá ok? Então, como fazer um mapa mental, como fazer um resumo, tá ok? Com os pontos importantes. Atenção, a finalidade do resumo é trazer uma informação, e essa informação precisa conter o que é necessário para o entendimento do tema. Já a síntese é uma espécie de resumo, sim, só que a síntese, ela traz uma abordagem com seu ponto de vista, e o resumo não, apenas ele tem o foco na informação, tá ok? Seguindo aqui, vamos lá.
Agora sim, um infográfico. Qual a diferença do gráfico e do infográfico? O gráfico, ele traz apenas informações em porcentagens, coloca lá, a minha coordenadora ainda me deu uma orientação a respeito, porque eu estava ali falando sobre infográficos e misturei junto com os gráficos, porque dentro do infográfico tem os gráficos, entretanto ele tem o texto. Ele traz o texto informativo sobre aquela mensagem também que contém dentro do gráfico, em porcentagens, né, em números. E isso é um infográfico. E como ler o infográfico? Aí nós temos algumas opções de infográficos. E aí pode ser que caia na prova uma perguntinha. Qual a porcentagem no caso do infográfico estudado, quantos litros de água é gasto para fazer uma calça jeans? Quantos litros de água é gasto para para cuidar de um gado, tá? Você consegue ver dentro do infográfico essa informação, analisar, separar? Que é a preocupação com gasto de excesso de gasto de água, entretanto, e ter a conscientização que nós temos 1% somente no planeta de água potável, consumível, e tanto que nós gastamos para a produção dos nossos alimentos, das nossas vestimentas, o tanto de água que é consumido, tá ok? E leia esse infográfico, que é diferente de um gráfico, ok? Seguindo aula 26, 27, 28 e 29, 4 slides com o mesmo tema, relatório de pesquisa. Aproveitando aqui, falando para vocês, o relatório de pesquisa, que é o tema da última redação do semestre do Centro de Mídias. Por exemplo, eu vou ao supermercado e faço uma comparação com o valor do salário mínimo daquela região, né, do país, e faço uma relação, uma pesquisa, de relatório de pesquisa, em relação ao consumo de alimentos. Vamos supor, quanto custa o arroz mais caro naquela região e o arroz mais barato. Anoto. Quanto custa o café mais caro, determinada marca, e o café mais barato, a qualidade. O que vai envolver? Qualidade, marca, preço, região e o valor, o poder de consumo do salário mínimo. Qual o açúcar mais caro, qual o açúcar mais barato? Então, eu estou fazendo um relatório aqui sobre a cesta básica, por exemplo. Relatório de pesquisa, qual o poder de compra daquele país com salário mínimo X em relação aos valores dos produtos entre os mais caros e os mais baratos. Estou relatando a minha pesquisa, tá ok? E aí ensino passo a passo para fazer, tá ok? Seguindo, como apresentar um infográfico, né? Seguindo aqui antes ainda, revisão e corrigir um texto. Revisar e corrigir um texto. Turma, nós vamos produzir um texto, tá? E aí eu preciso verificar a ortografia, o que a professora faz sempre na redação do Centro de Mídias. Se você está escrevendo corretamente os homófonos ou homonímia, se é com E, se é com I, se eu uso R. A ortografia, a acentuação nas paroxítonas, proparoxítonas, oxítonas. Cadê a acentuação nas palavrinhas? As pessoas, como escrevem na internet, estão deixando de usar a acentuação e estão trazendo a escrita da internet para a redação da norma culta, da escrita padrão. E não, nós precisamos separar a escrita da internet informal, com um amigo, com a escrita com o uso da norma padrão, que tem acentuação, tem pontuação, tem espaço, tem a ortografia correta do que eu quero dizer da palavra, tá ok? Por exemplo, eu gosto de trazer os exemplos, eu gosto da língua portuguesa, eu gosto, né, da área. Por exemplo, é a palavra ele está preso, tá? Ele está preso. Eu prezo pela sua amizade. Prezo. Prezo. Qual a diferença do sentido da palavra? Imagine uma pessoa que não conhece a língua portuguesa, não foi criada e escuta esse som. Eu prezo pela sua amizade, ele está preso, preso. E aí? Como saber o sentido, a semântica?
significado das palavras, tá ok? Então, na revisão do texto, é revisar um texto, lembrando da introdução, lembrando da estrutura do parágrafo, que eu posso usar de 4 a 5 períodos, né? Frase, oração e períodos por parágrafo. Posso usar aí uma medida, tá? Usada, mas posso ultrapassar? Posso. Mas uma medida aqui, pra gente ter um parâmetro. 5 períodos, 5 parágrafos, tá ok? Introdução, apresentando a minha tese. Desenvolvimento, com 2 parágrafos, argumentando a minha tese, defendendo a minha ideia. Último parágrafo, concluindo, fechando com o que eu coloquei lá na tese, tá? Coerência, começo, meio e fim, com a mesma opinião, para fazer sentido o seu texto, tá? De acordo com o tema solicitado, abordado. A aula 31 e 32 vai pedir para você criar um infográfico, tá ok? 7º aninho. Eu posso pensar num tema. A relação da porcentagem de presença dos alunos na sala de aula. Também posso trazer as meninas que usam cabelo longo, porcentagem, e as meninas que usam cabelo curtinho, tá? E aí eu posso pensar nesse tema da sala, dentro da escola, trazer algum tema e montar meu infográfico, que é uma relação de gráfico, porcentagem, e explicar o seu tema que você está representando de forma clara e objetiva no infográfico. Por exemplo, o meu infográfico que eu apresentaria para vocês, né, posso apresentar para vocês na lousa, o número de notas, a porcentagem de notas dos alunos, a porcentagem ali de avanço, de evolução de cada aluno dentro de um infográfico, mostrando ali, olha, você evoluiu 10%, você evoluiu 16% na língua portuguesa, isso é muito positivo, tá? Então, a sua metodologia de estudo está funcionando, vamos melhorar o que a gente pode melhorar, qual ponto de atenção que a gente pode melhorar. A sua porcentagem na leitura do Leia São Paulo atingiu a meta, você leu o livro, você compreendeu, você fez uma síntese, você apresentou oralmente ou você apresentou por escrito a leitura proposta. Qual foi essa porcentagem de alunos que participaram do nosso Leia São Paulo, tá ok? Eu poderia trazer esse infográfico facilmente. E aí nós abordamos a questão de 2 slides. Próximos slides. 33. Elementos de uma narrativa, turma. Retomando este assunto, tá? Elementos da nossa narrativa. Eu tenho aqui, ó, tempo, pode ser cronológico, uma lembrança que eu estou contando de uma história, e o espaço onde aconteceu, um castelo, uma praça, onde aconteceu, personagens, narrador, protagonista, tá ok? E o antagonista, que é o anti-herói, é o que briga com o protagonista é o herói, é o bonzinho, o mocinho, o antagonista é o que é o mal, que briga com o bonzinho, né? Tá ok? E são 5 elementos, retomando, deixa eu ver se eu coloquei aqui, personagem, tempo, espaço e o enredo, turma, o narrador e enredo. O enredo é um breve resumo da sua história, o enredo, tá ok? Então, elementos da narrativa. Vamos lá. Aí próximo slide. Deixa eu ver se estou seguindo aqui coerentemente. Próximo slide, ele vai abordar o tema do slide 36, o que é um mito. Turma, o mito é uma narrativa fantástica que... Deixa eu ver aqui Calma aí. Que vai explicar algum elemento da natureza, algum elemento da realidade. Hoje em dia, nós falamos assim, o mito vamos supor, Michael Jackson é um mito, ele virou um mito.
Porque o que ele fez na geração dele, na época dele, com as condições que ele tinha, ele é um mito da música pop, né? Michael Jackson. Mas o mito abordado aqui é o seguinte, é o mito de Narcísio, tá ok? Cadê aqui esse mito? Vamos lá. Que história é essa, do mito de Narcísio? Deixa eu acompanhar aqui a sequência. Tá ok? Mito de Narcísio, é esse que eu quero falar. Então tá ok, vou seguindo aqui. Narcísio, um mito é o seguinte, ele se achava tão bonito, tão belo, que ele ficou olhando para a água e vendo o seu reflexo. Então ele se apaixonou por ele e ficava se admirando, horas e horas e horas pelo seu reflexo. Até que um dia ele foi dar um beijo, né, na sua imagem, ele caiu no lago e morreu afogado. Esse é o mito de Narcísio, tá ok? E qual a lição de moral que fica para os dias de hoje? Daí a gente já vai abordar no próximo slide a selfie. A selfie. Essa questão crítica de estar o tempo todo querendo aparentar a aparência bem, positiva, legal, mas a essência não tá legal. O conteúdo não tá legal. Essa questão de selfie. E esse narcisismo, a expressão narcisista, sou apaixonado pela minha imagem, tá ok? Trazendo para as linguagens dos dias de hoje, a selfie, o excesso, né? A questão do excesso, a crítica sobre o excesso da selfie. O que mais que eu acho interessante aqui abordar para vocês? Os elementos da passagem do... Deixa eu só ver aqui, ó. Coesão referencial, sequencial. Interessante, muito bom. Coesão referencial, turma, quando eu me refiro a um nome. Por exemplo, eu uso Maria comeu um bolo. Tá, ali tá a coesão referencial do nome. Mas para continuar o texto, eu preciso falar Maria comeu bolo, Maria bebeu uma coca, Maria vestiu uma saia, Maria saiu para o baile. Não, eu posso usar os pronomes. Ele, ela, tá ok? E dos pronomes, eu vou trazer uma listinha aqui para vocês, tá ok? Nessa revisão, que nós temos classes de pronomes, muito importante, tá ok? Então, nós temos aí o pronome da pessoa do discurso do caso reto, se cair na prova. O que é isso? Pronome do caso reto. O que é isso? No singular é eu, tu, ele, ela. Reto, eu, tu, ele, ela. Papo reto. Se for no plural, nós, vós, eles, elas. E se falar de pronome oblíquo na prova? Pronomes oblíquos. Oblíquos na prova. O que é isso, professora? Aí você vai entrar com me, mim, comigo, te, ti, contigo, lhe, se, si, consigo ou o, a. Segura as pontas aqui, segura as pontinhas aqui na gravação, peraí. Bateria, amor da minha vida, seguindo. E no caso do singular, tá? Oblíquo, me, mim, contigo, te, ti, lhe, se, si, consigo. No plural, nós, conosco, vós, convosco, lhes, no plural aqui, se, si, consigo, as e os, tá ok? Pronomes retos e pronomes oblíquos, se perguntar, se cair na prova. Pronome de tratamento, turma. Você, senhor, senhora, vossa senhoria, vossa excelência, que significa autoridade, presidente da república, senadores, deputados, vossa eminência aos cardeais, né, da igreja, de forma respeitosa de falar, vossa alteza, príncipes e duques, deixa eu seguir aqui, vossa reverendíssima, sacerdotes e religiosos em geral, vossa paternidade,
superiores de ordens religiosas, vossa magnificência. Se cair vossa magnificência, que é bem provável, significa reitores de universidade. Vossa majestade, reis e rainhas. Tá ok? O que eu queria falar aqui? Mais uma informação. Formas pronominais que termina em R, S e Z. Aí ela vai transformar esse pronome. Vai transformar como? O A ou o plural dos mesmos, terminado em R, S ou Z, vamos supor, exemplo, encontrar. Para usar o pronome aqui, vai ficar encontrá-lo. Então, esse lo é um pronome, tá ok? Encontrarmos, terminou em S. Então, encontramo-la. Encontramos-la. E esse lá é um pronome. Cuidado com essa pegadinha. Fez, terminou em Z. Então, terminou em Z. Eu vou usar a forma pronominal, é felas. Fela, mas o que é isso? Felas. Fez é um verbo, uma ação, mas terminou com Z. E eu vou usar a forma pronominal. Esse las é um pronome. Pegadinha, pronome. Tá ok? Seguindo, mais é uma classe de pronomes que eu acho interessante. Pronome possessivo: meu, minha, teu, tua, seu, sua, nosso, nossa, vosso, vossa, suas, tá ok? Não vamos perder. Pronomes demonstrativo, que demonstra este, esse, aquele, tá ok? Seguindo, pronomes indefinidos, não vamos perder também. Pronomes indefinidos: algum, alguma, nenhum, todos, todas, muito, pouco, certo, certas, né? Certas questões, vai virar um pronome indefinido se certas questões, tá ok? Algo, outrem, menos, demais, ninguém, é um pronome indefinido. Bastantes, diversos, outra, outro. O que é isso? É um pronome que não é definido, tá ok? Seguindo, que eu acho daqui muito interessante, locuções pronominais. Cada qual, qualquer um, cada um, todo aquele que, seja quem for, tal e qual. É um pronome, hein? Caiu aí, tal e qual. É um pronome indefinido. Pronomes interrogativos: quem, qual. Por exemplo, que dia é hoje? Diga-me que dia é hoje. Quem fez isso? Esse quem é um pronome interrogativo. Não sei quem fez isso. Esse quem é um pronome interrogativo. Pronomes relativo. Exemplo: o livro que estou lendo é muito bom. O livro que, relativo, tá relacionando o livro com muito bom, que ele leu muito bom. O sobrado onde morava foi deixado pelo avô. Esse onde é um pronome relativo. O sobrado onde, relacionando onde ele morava. Tá ok? Então vamos lá. O qual, os quais, cujo, caiu cujo na prova, é pronome. Cujo, cuja é pronome. Tá ok? Quantos, quantas, quem, que, onde, pronome, pronome, pronome. Tá ok? Meu livro, pronome possessivo, tá ok? Não vai perder a questão, por favor. Achei interessante essa questão. Seguindo mais um pouco aqui, vamos lá. Pronomes. Mais informações aqui interessante. Observação do personagem. Vamos lá que estamos terminando. Fábula. O que é uma fábula? Turma,
Vamos produzir uma fábula, também é a proposta da aula aí, ó, 38 e 39. A fábula, ele inicia para contar a história na terceira pessoa e depois ela entra com a fala dos personagens em primeira pessoa, tá? E a fábula nada mais é os animais, eles têm o sentimento dos humanos, faz até uma crítica aí em relação ao comportamento dos humanos, usando como se fossem os animais que estivessem sentindo aquele sentimento, que na verdade o porco e o leão não tem aquele sentimento humano. É um humano escrevendo a história, colocando a relação do sentimento dos animais, tá? Na discussão, no debate, em alguma lição de moral aí, né? Tá ok? E para finalizar aí as aulinhas, leitura compartilhada, lê em voz alta, que eu coloquei a proposta para vocês na apresentação dos slides, vocês fazerem a oralidade em voz alta, apresentarem. E produção de uma fábula, tá ok? E gravar, até mesmo gravar a sua leitura da produção da sua fábula, bem criativa, pensar aí e como você faria uma fábula. E nós fechamos o contexto em uma aula do tudo que vai cair no segundo bimestre. Beijo, até a próxima com a Prof. Mônica. Bye, bye.